Canal Pretos FC no YouTube para falar do Mirassol. Exatamente, o Mirassol estreante na Série A do Brasileiro, com 6 pontos em 15 disputados, com uma campanha boa para sua realidade nesse início de competição. Uma vitória, 3 empates e apenas uma derrota. Derrota na estreia para o Cruzeiro por 2-1. Depois, empatou com o Fortaleza em casa, empatou com o Bahia fora, jogando bem melhor que o Bahia, goleou o Grêmio e empatou com o Juventude fora de casa. Depois do jogo contra o Juventude, eu conversei na Rádio Bandeirantes com o técnico Rafael Guanais e elogiei esse trabalho inicial dele e pelo acompanhamento que eu tenho da carreira desse bom profissional. Vamos acompanhar a entrevista. Satisfação poder falar com os amigos. Obrigado aí pela apresentação. Realmente aqui é um jogo muito difícil, mas a gente ficou bem perto de conseguir levar 3 pontos, mas mesmo assim é um resultado para ser valorizado, e principalmente pela forma como a equipe tem se comportado dentro e fora de casa. Eu vou te fazer uma revelação. Quando o Mirassol enfrentou o Corinthians nas quartas de final do Paulista, o jogo foi 2-0 pro Corinthians. Teve uma expulsão do Carrilho, quando estava 1-0 pro Corinthians, que a arbitragem não deu, né? O Carrilho fez uma falta no Cleison ali, mas o Mirassol não viu a bola contra o Corinthians praticamente. E ali eu cheguei a dizer, eu comentei o jogo, Guanais, que eu pensei no seguinte, ó, com esse estilo de jogo, que é um estilo acadêmico, né? O Mirassol é um time técnico, que tem uma base de jogadores aí de 3 anos já, com uma estrutura espetacular, e que tem uma forma definida de jogar. Eu falei o seguinte, ó, com esse estilo de jogo, eu acho que o Mirassol não resiste na Série A. Acho que não faz 45 pontos. Aí o Mirassol abre a competição e já tem 6 em 15. Inclusive fazendo um grande jogo contra o Bahia e goleando o Grêmio. Qual a tua visão sobre isso? Você acha que o Mirassol tem que manter um estilo de jogo já normal ou ele tem que se adequar a um campeonato tão duro quanto a Série A? Olha, eu cheguei depois, né, do jogo do Corinthians, cheguei aqui para o Campeonato Brasileiro, e aí, independente daquilo que o clube tem como essência, e respeitando essa cultura, respeitando essa forma de jogar, tem aquilo que eu acredito que é o necessário para que a gente possa ser uma equipe eficiente e dentro daquilo que eu fui contratado para fazer, né, para ter a minha cara, a minha identidade na equipe. Então, tenho gostado muito da resposta da equipe nesses 5 primeiros jogos. Foi por isso que eu quis abrir a primeira resposta já falando da nossa forma de jogar, porque eu acredito que a consistência ela vem com desempenho, os resultados eles passam a ser consistentes com o desempenho. Eu acredito que hoje a gente soma um ponto e comemora esse ponto, mas pelos números a gente ficou mais próximo de levar 3. Então, eu acredito muito naquilo que a gente tem feito. Temos margem de evolução, temos defeitos, mas temos margem para conseguir corrigi-los, para conseguir evoluir. É uma competição muito difícil, com grandes equipes, grandes jogadores, grandes treinadores também. A gente sabe qual que é o nosso papel, qual que é o campeonato que a gente disputa dentro desse mesmo campeonato. Ao mesmo tempo a gente está sonhando e estamos trabalhando forte. Então, hoje a gente veio fora de casa aqui e reitero, a gente poderia ter saído daqui com 3 pontos, justamente porque a gente conseguiu, dentro das estratégias, dentro daquilo que são as ideias de jogo, ser superior à Juventude. Eu concordo plenamente contigo. E é legal ver o Mirassol jogar. Contra o Bahia, o Mirassol amassou o Bahia no segundo tempo, viu? Para quem não viu o jogo. Foi um resultado mentiroso. Um empate entre Bahia e Mirassol em Salvador. Ontem você foi elogiado pelo James Freitas, que foi o técnico interino do Grêmio. Ele te citou ontem na entrevista coletiva pós-Grenal, dizendo que você é um dos bons técnicos disponíveis e que merecia, por exemplo, um voo mais alto, ao questionar a presença de muitos treinadores estrangeiros, que o espaço para os treinadores brasileiros ele está diminuindo no nosso futebol. O que você acha disso? Você concorda com a visão do James? E eu te acompanho também, viu? Desde o Atlético Paranaense e com um bom trabalho no Operário de Ponta Grossa. Olha, eu fico, na verdade, lisonjeado de saber disso e eu vou cumprimentá-lo por isso, porque dificilmente a nossa classe entra para fazer qualquer tipo de comentário nesse sentido. E principalmente depois de uma derrota como foi, então ainda assim ter esse reconhecimento do treinador adversário é motivo de grande satisfação e de grande orgulho. Eu concordo, tem muita gente boa aqui no Brasil, muitas vezes a gente olha para o jardim do vizinho, né, olha para fora como se fosse tudo muito mais bonito, mas tem bastante gente boa aqui, vários treinadores que estão surgindo, Seabra, o próprio Fábio aqui no Juventude, e os que já são renomados brasileiros aí, o Rogério. Então, eu acredito que tem espaço sempre para competência, mas não a gente sempre olhar para fora como se
aqui dentro não tivesse valor. Então, fico feliz, te agradeço por esse comentário também e vou cumprimentá-lo, vou agradecê-lo por telefone, principalmente porque mostra também o caráter dele, né? Sempre ouvi falar muito bem dele, principalmente depois de uma derrota ele conseguir enaltecer a equipe adversária. Ô Guanais, só para esclarecer algo que eu escutei de um colega num debate, que o Mirassol estava tendo dificuldade de contratar jogadores mais, vamos dizer assim, né, de mais cartaz, mais renomados, porque Mirassol é uma cidade muito pacata, né, que não tem muita coisa para fazer, é isso que eu ouvi, né, e aí você tem que ir para Rio Preto, que é ali perto e tal. Realmente acontece isso? Vocês tiveram uma certa dificuldade ou você tem o elenco que você queria? Não, tem. O clube fez todos os esforços para fazer as melhores contratações e reforçar, ter um elenco que fosse um elenco condizente com a competição que se disputa. Ao mesmo tempo, querer estar aqui é um ponto primordial. Então, o convencimento ele vem justamente depois da intenção. Então, sempre o clube procurou as melhores alternativas, mas a contrapartida era muito importante, né? Ter o desejo da própria pessoa de estar aqui, como por exemplo o Reinaldo, que é um jogador hoje nosso, que é uma referência dentro do elenco, e foi um jogador que quis muito estar aqui, né? Que está feliz aqui, além de toda a história que o clube já conseguiu conquistar e construir. Então, hoje o futebol a gente precisa muito mais do que o nosso nome, e aí não é só jogador ou treinador, mas é se trabalhar para que aquilo realmente a gente precisa dar resultado todo dia. Então, não é só o nome que faz isso, é muito trabalho coletivo, é planejamento, é um trabalho que passa sempre por muitas mãos, todas as áreas do clube estão trabalhando para a mesma direção, com os mesmos objetivos, e aí com muito esforço, fazendo tudo certo, ainda assim a gente tem que contar muito com a bênção de Deus aí para que a gente possa ter resultados, né? Então, mais do que os nomes, é importante as pessoas certas para estarem no lugar certo, que aí tenho certeza que a execução desses processos serão bem feitos. Uma outra questão, eu vi esse centroavante Christian, eu não conhecia, né? Me chamou a atenção em 2 jogos, hein? Ele veio do Joinville, foi descoberto por vocês, bom jogador, hein? Como o Brasil tem jogador em tudo quanto é canto. Isso é mais um trabalho do clube, né? O Christian ele é oriundo da categoria de base. E ele teve uma mudança de posição nessa trajetória dele. Então, isso não foi feito por mim, isso foi feito por outros profissionais aqui do clube na época. Tem uma ótima biotipia, jogador que tem boa relação com a bola e é grande, forte, está aprendendo cada vez mais os macetes da posição, mas hoje ele é um jogador muito importante para o nosso sistema, é muito importante para ele. Hoje a gente preferiu reduzir os minutos dele, justamente pela sequência que ele vem enfrentando, oportunizando o Edson pela característica de profundidade também. Então, hoje é um jogador muito importante para nós, estou muito feliz com aquilo que ele tem proporcionado para a equipe, é um jogador muito altruísta, trabalha muito para o time e, mais uma vez, teve um bom desempenho. Um time pequeno aparece numa Série A, um time que não tem tanta tradição, apesar da estrutura espetacular e do trabalho brilhante que o Mirassol faz há pelo menos 15 anos, sempre tem aquele negócio, né? Vai ficar de passagem na Série A. E quando ganha, aparecem as versões. Mas é um time sem peso. Lá é fácil jogar porque você joga sem pressão. Então eu queria saber de ti, o objetivo são 45 pontos? Ou o Mirassol acha que com o elenco que tem, com tudo que tem, passa tranquilo pela Série A, joga sem peso, joga sem pressão? Qual é a tua visão sobre essas teorias que a gente escuta diariamente, meu caro Guanais? Não, o objetivo desportivo, obviamente, que é a permanência na Série A, independente do tamanho do nosso sonho, mas a gente tem um objetivo muito claro do clube. E eu queria ver quem fala que a gente joga sem pressão, um dia dirigir um time nessa situação contra tantos adversários e uma discrepância tão grande em relação ao orçamento, a tudo que realmente colocar a equipe em campo para conseguir nivelar, vencer um Grêmio, conseguir vir aqui e empatar o jogo. Então quem fala isso falta bastante conhecimento e propriedade para falar de uma coisa que não se conhece. Eu já vi o Abel falar coisas assim e ele está falando uma coisa de puro desconhecimento.
porque existe uma pressão muito grande para que a gente possa realmente, diante de tanta dificuldade e dessa discrepância que há em relação aos clubes grandes, da gente conseguir com muito trabalho, com muita personalidade, com muita coragem, procurar nivelar os jogos. Então, a pressão ela é inerente do futebol. Não tem como você fazer futebol em qualquer nível que seja, em qualquer lugar, qualquer cidade, em qualquer equipe, e você não se sentir pressionado. Ao mesmo tempo, você conseguir lidar com essa pressão para conseguir ter resultados, né? Então, é isso que a gente tem feito aqui. A gente tem lidado com o nosso cenário, dentro de uma identidade, com coragem. Então, todo mundo falou que o clube vai cair, que vai ser o último, que é isso, que é aquilo. Mas a gente vai com o pezinho no chão, trabalhando devagarzinho, ponto a ponto, jogo a jogo, querendo o nosso lugar no Campeonato Brasileiro. Então, a gente sabe que a estrada é longa, mas a gente sabe que a gente tem capacidade para cumprir aquilo que são os objetivos do ano. Você tem toda a razão. Sinal marcou 2h30. 10 entre 10 jornalistas colocaram o Mirassol antes do campeonato como rebaixado para a Série B. Você tem toda a razão. Vamos ver se isso vai acontecer no campo. Só de curiosidade, se você puder, até para te liberar, vocês têm a logística da volta aí. Quanto tempo você ficou no Atlético Goianiense? Rapaz, acho que deu 2 meses. 2 meses só. Então O presidente Adson Batista não é fácil, né, Guanais? É uma figura, né? Realmente é uma figura. É uma situação que eu acho que hoje o futebol, não estou falando do Adson não, mas estou falando do futebol brasileiro como um todo. A gente foca muito nos treinadores, né? Manda-se muito treinador embora, só que os gestores são pouco preparados muitas vezes para lidar com circunstâncias adversas. Então, quando você vai contratar um profissional, você pesquisa, você aprofunda, você conhece o perfil, a forma de jogar e etc. E a partir do momento que há essa contratação, uma coisa que não dá para se controlar são os resultados. Então, a partir do momento que você escolhe uma pessoa, você precisa dar o respaldo para que ela possa trabalhar e contribuir para que os resultados venham. Então, isso não é em relação ao Adson, mas em relação a qualquer tipo de gestão ao futebol. Como eu falei para você antes, a pressão ela é inerente da imprensa, da torcida, de mídia social, cada vez mais, e o negativo vende muito mais, né? Os resultados ruins, as derrotas, ela vende muito mais. Então, se o gestor de futebol brasileiro não sabe para onde estiver caminhando, então qualquer caminho serve. Então, é importante que as convicções sejam sempre reavaliadas, porque aí a gente vai conseguir ter uma melhoria. Não estou falando só da minha função como treinador, mas do futebol brasileiro como esse Rafael Guanais, que também acredita que há treinadores brasileiros bons no mercado e que ele também poderia ser bem aproveitado. Foi elogiado pelo James Freitas depois do Clássico Grenal como um profissional em condição de trabalhar em grandes equipes. Então é um profissional que merece um acompanhamento. Até antes do campeonato começar, eu cheguei a dizer que o Mirassol, com esse toque de bola, esse futebol acadêmico, não resistiria na Série A. Tomara que se mantenha na primeira divisão, porque está jogando bem, mas não sei se aguenta jogando de maneira bastante ofensiva, né, durante 38 rodadas. Vamos aguardar, mas que o início do campeonato é bom para um time que estreia na Série A e que tem um desafio a cada semana, realmente é bem interessante. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.